Tudo bom, professores? Eu sou o professor Erval Oliveira, de Física. Estou aqui no projeto com o professor Sérgio para levar a ciência de uma forma mais experimental para o município de Barreiros. Esse projeto de pesquisa que o professor Sérgio está encabeçando, né, me convidou para trabalhar junto com ele nesse projeto para que a gente pudesse fazer alguns experimentos e mostrar alguns aplicativos da parte de simulação computacional. Sou formado em licenciatura plena em Física e mestrado em Física Computacional. Trabalhei com simulação computacional com cristais líquidos. E Sérgio, ao me convidar, né, disse que a gente teria alguns encontros presenciais, mas devido à nossa agenda e a agenda de vocês, próximo de final de ano, acabou a gente não conseguindo casar nossas agendas e o professor Sérgio solicitou que eu fizesse um vídeo para que a gente pudesse trocar experiências. Né? No presencial seria bem melhor, porque a gente poderia fazer uma troca de experiências melhor, vocês contar a experiência de vocês, eu também contar a minha experiência. Já fui professor do estado, já fui professor do município, trabalhei na rede particular, trabalhei na faculdade de Estácio, na parte de física experimental, fazendo experimento nos cursos de engenharia. Então, toda essa minha experiência me traz para que a gente possa fazer essa troca de experiência, né, que eu acho muito valorosa na nossa área, na nossa profissão. Hoje eu estou trazendo para vocês dois simuladores. Eu não sei se você já conhece esses simuladores, mas são simuladores que você, quando acrescenta na sua aula, na sala de aula, você percebe uma melhora da compreensão dos alunos sobre os temas físicos. Porque muito aluno, né, e alguns colegas acreditam que física é aplicação de fórmula, e a gente tem, né, que trazer não só a parte experimental, como o professor Sérgio já fez com você, o professor Eduardo também, a Verdosa, fez com vocês, mas essa parte de simulação, porque fica uma compreensão muito melhor dos conceitos físicos quando o aluno consegue ver, até porque os alunos, né, eles estão numa época, né, e numa geração onde a parte computacional é muito mais familiar. Então a gente precisa também trazer essa parte computacional para que os alunos vão se apropriando de certos conceitos que quando a gente só coloca quando a gente só coloca numa imaginação, fica mais complicado para que a gente entenda. A física é o estudo da natureza. Se é o estudo da natureza, então vamos apresentar essa natureza de forma mais palpável, para que o aluno tenha uma compreensão melhor dos conteúdos. Então, minha proposta hoje, né, vamos direto lá para a nossa proposta, é mostrar dois simuladores. O primeiro simulador é o Física, Animação e Simulações, né, que é de Vascar. Nessas simulações, né, feitas por. Na época até da pandemia, eu usei muito essas simulações, né, já que eu não tinha contato com os alunos, eu usava muito essa simulação nas minhas videoaulas. Entrei em contato, né, e recebi a resposta que qualquer simulação dele pode ser usado em YouTube, pode ser usado de forma a, a, a promover, né, a ciência. Então, não tem problema nenhum a gente estar utilizando as simulações, né, do Física, simulações e animações, porque já tem uma autorização prévia para que a gente possa fazer isso. Eu escolhi aqui dois, duas simulações, né, como exemplo. São as simulações até que eu usei há pouco tempo, então eu resolvi trazê-la para vocês. A primeira simulação fala sobre osciladores. E quando a gente explica ao aluno, né, que um movimento, que um simulador massa-mola, né, ele pode ser representado por um movimento circular uniforme, onde a gente deduz as fórmulas para um movimento de oscilação. Então, quando a gente fala isso, o aluno ele acaba tentando ter uma ideia, mas ele não tem a visualização. E se a gente olhar essa simulação, é bem interessante, ó, porque a gente consegue escurecer, tá vendo aqui? De maneira que ele consegue perceber ó, que
as duas esferas, no mesmo tempo, ela vai ir até o ponto mais baixo e até o ponto mais alto. Mas mesmo assim, se o aluno ficar, professor, mas será mesmo? A gente também pode fazer, colocar nosso disco na vertical e diminuir a iluminação da minha simulação. O que é que vai acontecer com isso? Ele vai perceber que realmente as duas esferas têm o mesmo movimento. Mesmo uma esfera tendo um movimento circular uniforme e a outra um movimento de vai e vem, né, que é o movimento no oscilador massa-mola, os dois têm o mesmo tempo, né, o mesmo período de movimento e estão fazendo o mesmo movimento, apesar de um ser um movimento circular e o outro ser um movimento de vai e vem. Então, esse tipo de simulação, ele ajuda a compreensão do aluno quando ele está fazendo. Então, é importante que a gente utilize esse tipo de ferramenta de simulação para que ele tenha uma compreensão muito melhor do que está acontecendo ali na nossa realidade física, se assim posso dizer. Um outro experimento que eu acho de grande importância dentro desse, tem vários aqui, né? São simulações mais diretas que a gente pode estar utilizando em sala de aula, mas tem uma simulação que eu gosto muito aqui, que eu utilizo muito. Deixa eu dar uma olhadinha na parte de mecânica, da parte de hidrostática, que é a lei de Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes. Essa simulação aqui é de grande importância. Essa simulação aqui é de grande importância porque ela representa algo que cria uma certa dúvida nos alunos quando a gente fala sobre o princípio de Arquimedes, que fala sobre empuxo, né? Realmente, o que é o empuxo? Então, com esse experimento, a gente tem aqui uma balança, uma massa de 200 gramas, e quando a gente vai inserindo essa massa na água, né, se vocês conseguem perceber, a água vai caindo nessa outra balança, certo? Então, o que é que quando a gente vai, cada vez que a gente vai inserindo mais o objeto dentro da água, certo? Maior é o líquido que está sendo expulso desse becker. Aí o que é que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai ter, ó, essa primeira balança, essa balança de cima media 200 gramas, agora que o objeto está totalmente imerso, ele está medindo 127 gramas. E o volume, né, a massa do líquido deslocado, né, que foi a massa que foi transbordada, é 73 gramas. Isso quer dizer que se essa massa de 200 gramas ela está em equilíbrio, quer dizer que a força que aponta para baixo, que é a força peso dela, vai ter que ser igual à força que aponta para cima, para que ela esteja em equilíbrio. Eu sempre digo aos meus alunos, lembre-se sempre do cabo de guerra. Se você tem um nó num cabo de guerra e dois grupos, um puxa para um lado, um puxa para o outro, e o nó não sai do canto, é fácil de observar que os dois grupos estão usando a mesma força. Quer dizer, a força que puxa para um lado é igual à força que puxa para o outro. Isso quer dizer que o corpo está em equilíbrio, está parado. Então, se esse corpo aqui está parado, quer dizer que a força que essa balança está exercendo nela, mais uma outra força que vai ser chamada de empuxo, né? A soma dessas duas forças vai ter que ser igual à força que aponta para baixo. E essa força que o líquido está exercendo é igual ao peso do líquido que foi deslocado na balança de baixo. Então, essa compreensão do que é o empuxo, que é igual ao peso do líquido que foi deslocado, a gente aparece nessa simulação. Uma coisa interessante é que quando você aperta nessa bolinha azul que tem aqui em cima, ela aparece algumas densidades, né? Deu aqui uma densidade do alumínio, deu a densidade
da água que a gente vai utilizar, deu a força de impulso como F. Nessas simulações, ele utiliza muitas nomenclaturas de curso superior. Então, a gente precisa dar essa ajustada, né, quando for falar com o ensino médio, se for falar com o ensino fundamental. Talvez não fosse nem interessante falar de equações, por enquanto, mas sim do conceito físico do que acontece, que aí seria uma coisa mais relevante para o nível de aluno que a gente está trabalhando. Mas aqui ele bota F como impulso e diz que esse impulso é o volume do líquido que foi deslocado, que é esse volume que está nessa balança de baixo, vezes a densidade da água, vezes a gravidade. E ele diz, né, que a força gravitacional é m vezes g. Então, essa compreensão é muito interessante. Por quê? Porque o aluno consegue visualizar, ele consegue ver o que está acontecendo. E isso é bom para que o aluno comece a ver a física como estudar a natureza, como observar, como investigar as coisas. Do outro lado de cá, a gente não tem uma balança e sim um dinamômetro, né? Onde, quando a mesma coisa, quando você vai inserindo o líquido dentro, a água vai saindo, você vai percebendo que a força vai diminuindo, certo? E essa variação de força é exatamente a força igual ao peso do líquido deslocado, que é chamado de empuxo. Veja como fica mais simples de você estar falando, escrevendo, fazendo conta e desenho. Você está mostrando uma simulação onde o aluno consegue visualizar o que está acontecendo. Tem muitos experimentos, né, nesse física, animações e simulações, para que a gente possa utilizar em sala de aula na hora que a gente estiver dando o nosso conteúdo. Outro simulador que eu acho de grande importância, né, para que os professores utilizem em sala de aula para melhorar a compreensão da física é o FET Simulações, que é da Universidade do Colorado. A primeira tem um conceito mais direto, né, da física, é muito interessante de ser utilizado. E essa segunda, eu acho que a simulação ela é mais refinada, ela é um pouquinho mais aprofundada. Então, no FET Física de Simulações, ou PET Física de Simulações, a gente vai ter aqui, ó, algumas simulações bem interessantes. Eu vou utilizar uma, eu vou até apagar os outros temas, para ficar mais fácil de localizar. E eu vou utilizar uma simulação que fala sobre construção de ondas, como você pode construir uma onda. A grande vantagem, né, dessa parte desse simulador aqui é que nós temos como baixar a simulação e apresentar ela offline. A gente tem aqui, ó, um botãozinho nesse lado direito aqui, onde a gente tem um botão que é de download. Então a gente pode baixar a simulação. Após baixar a simulação, a gente pode apresentar offline. Porque eu sei que às vezes acontece, né, de a gente estar numa sala de aula ou numa escola onde a internet é um pouco precária, um pouco ruim, certo? Às vezes até tem internet na escola, mas em determinada sala, eu dei aula no estado, eu sei como é isso, dei aula também na prefeitura, e eu sei como é isso, quer ver, tem uma sala que pega bem a internet e tem outras que só Deus na causa a internet não pega. Então, a gente tendo essa opção de baixar para poder apresentar offline, já ajuda, né? Já no outro não tem. Mas nesse aqui a gente consegue baixar e apresentar offline. Eu vou fechar só algumas coisas aqui. Vou aumentar um pouco para que a gente possa ter uma visualização maior. A gente tem várias frequências aqui, com vários comprimentos de onda. A gente vai do harmônico 1 ao 11, mas como eu quero concentrar um pouco mais, eu vou apagar aqui algumas para que a gente possa concentrar, né, nos conceitos principais. Como eu disse, é um conceito de ondas, é mais para ensino médio, mas a gente pode utilizar esses conceitos também no ensino fundamental, falando um pouco do que é onda. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no nosso site, o que é que ele tem. Ele tem as formas da onda, então eu tenho vários tipos, senoidal, triangular, quadrada,
serrilhada, pacote de onda e personalizada. Eu vou usar a senoidal aqui. Vou usar 3 frequências de onda para que a gente possa ter um exemplo. Eu tenho o som que cada onda emite. Eu consigo escutar o som da onda. Eu posso ver ela no espaço, no tempo e no espaço-tempo, que ela vai fazer um movimento no espaço-tempo e a gente pode mostrar como é que essa onda se propaga nesse espaço-tempo. Outra coisa que nós temos aqui também é que a gente pode observar as equações da onda em relação, aí já seria mais para o ensino médio, né? Em relação a o número de ondas e a frequência angular, onde a gente tem que a amplitude é seno de kx menos ômega t, essa equação de onda. Também, se não quiser, você pode ocultar essa equação. A gente pode mostrar o comprimento de onda. Eu acho mais interessante quando você diminui, né? Coloca de menos 2 a 2, porque você coloca aqui, ó, o meu comprimento de onda. Vou passar aqui para espaço, para que ela fique fixa. Eu vou trazer mais para cá, para que a gente possa ver melhor. E a gente pode falar para os nossos alunos, né, que o conceito principal de comprimento de onda é que ela vai de pico a pico ou vai de vale a vale. Certo? Mas com essa demonstração, a gente pode notar que o comprimento de onda ela vai de um ponto a qualquer outro ponto que se repete. Não necessariamente ser de pico a pico ou vale a vale, porque a gente às vezes encontra questões que não utiliza isso. Então você acaba se complicando um pouco com essa informação. Então é importante que com essa simulação você percebe, ó, que ela pode ir de pico a pico, vale a vale, ou de qualquer ponto a outro que a onda se repita, eu tenho um comprimento de onda. Outra coisa interessante que a gente pode falar também aqui, a gente pode colocar a nossa segunda onda, colocar as duas na mesma amplitude, e eu posso vir aqui embaixo e mudar a minha onda. Agora eu tenho um comprimento de onda da minha segunda onda. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Então eu tenho aqui na minha segunda onda, o comprimento de onda vai de pico a pico, vale a vale. A primeira onda tinha 1 metro de comprimento de onda, a segunda tem 50 centímetros ou 0,5 metros de comprimento de onda. Outro tópico importante que eu acho interessante falar quando eu coloco um simulador desse é falar sobre duas coisas que confundem muito o aluno. A primeira coisa que confunde muito o aluno é achar que um som alto é um som barulhento, né? Que tem a ver com a intensidade do som. E não é real. Né? Um som alto é um som mais agudo. Então aqui você consegue dizer, ó, que quando eu tenho uma grande amplitude, eu tenho uma intensidade de som maior. Quando a amplitude vai diminuindo, a intensidade de som vai diminuindo. Quando a amplitude vai aumentando, a intensidade do som vai aumentando. Eu posso aqui diminuir essa e colocar uma outra aqui, ó, frequência, onde eu vou ter uma frequência maior, porém a intensidade do som é a mesma. Essa aqui é a 4. Então aqui, ó, eu tenho um comprimento de onda menor. Isso quer dizer que eu tenho uma frequência maior, apesar da intensidade ser a mesma. Se eu aumentar as duas, a gente percebe, né, que a amplitude é a mesma das duas, uma tem um comprimento de onda maior, quer dizer, tem uma frequência menor,
a outra tem uma frequência maior. A verde é mais agudo, a vermelha é mais grave. E aí o aluno consegue entender isso, um som mais grave e um som mais agudo. Então, ele não só ele está vendo, mas ele está vendo, está escutando, certo? Então, a compreensão do tema fica muito melhor quando a gente trabalha com amplitude, com frequência, quando ele consegue escutar, né? E não somente ficar a gente escrevendo no quadro, falando, e ele não ter essa experiência sensorial de poder olhar, escutar, entender o conceito físico. Eu acho que nessas aqui, né? Eu acho que eu falei sobre tudo. A gente também tem uma. A gente também, deixa eu colocar aqui uma onda, porque senão ele não vai aceitar. Deixa eu colocar aqui primeiro. A gente também consegue colocar o nosso. A gente consegue colocar o período, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui o som para não ficar atrapalhando. A gente consegue colocar o período. A gente pode explicar ao aluno que o período é o tempo que uma onda ela vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto. O tempo que leva para ela sair, voltar e repetir o movimento é um período. Então, com essa simulação, você consegue ver vários elementos de uma onda, discutir frequência, discutir interferência, né? Se você quiser aqui, ó, eu posso colocar uma outra onda e ver como as duas interferem uma na outra. Então, é um experimento, simulação experimental muito rica para que a gente possa aprender. Então, essa ideia que eu trouxe para vocês, uma coisa que eu sempre faço em sala de aula, não estou dizendo algo que eu não faço, eu faço em sala de aula, muitas vezes como experiência, eu separo os alunos, escolho alguns experientes sobre um determinado tema, peço para que eles estudem, né, já que ele tem uma facilidade maior com essa parte computacional, eu peço que eles separem em grupos e que eles expliquem o experimento em sala de aula para os colegas. E no final eu tenho uma avaliação, né, de todos os colegas sobre os experimentos que cada um apresentou. É bem interessante. A gente avalia outros pontos, né, do aprendizado, como apresentação, desenvoltura, organização de trabalho. Isso tudo é importante para o crescimento e do conhecimento do aluno. E quando o aluno pesquisa, corre atrás, faz, apresenta, então, como o Firman dizia, né, ele aprende mais quando ele está apresentando algo. Então é importante que a gente faça isso, né? É um conselho, né? É uma troca de experiência que eu acredito que o aluno vai crescer bastante fazendo esse tipo de trabalho. Tomara que eu tenha ajudado a vocês, né, nessa minha apresentação curta, mas que foi feita assim com bastante carinho para que vocês possam aplicar, né, em sala de aula tanto um simulador quanto outro, ou outros simuladores, né, que tem. O professor Sérgio também vai falar sobre alguns simuladores, que é interessante para melhorar a compreensão dos alunos. Até uma próxima. Se tiverem dúvida, fale com o professor Sérgio para que ele possa dar o meu contato, ou a gente entre em contato, para que a gente possa trocar ideias, que é sempre importante, tanto para quem está aprendendo, como para quem está ensinando. No ato de aprender, todos crescem. Tá certo, pessoal? Até uma próxima.